Na aula passada tratamos sobre a pureza e a castidade e mostramos que, apesar de se tratar de um assunto ultrapassado para muitos, se abster dos prazeres sexuais até o casamento é algo honroso e agradável a Deus. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Agora, para aqueles que desejam se casar, é preciso que saibam que o casamento é algo muito sério. Nenhuma pessoa em sã consciência jamais deveria se casar simplesmente para ficar livre dos pais, para dizer aos outros que também conseguiu casar-se, ou para fazer sexo quando quiser. Ninguém está proibido de casar-se, assim como também ninguém é obrigado a se casar. Aliás, nem a Bíblia Sagrada, nem o Senhor Jesus, nem mesmo o apóstolo Paulo são contrários ao casamento, como alguns dão a entender. A confusão sobre casar-se ou não ocorre justamente por aqueles que não compreendem o que Paulo diz sobre o assunto. 1 Coríntios capítulo 7, versos 7 a 9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seriam bons se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Deixa-me tentar explicar o que o apóstolo provavelmente está querendo dizer nesse texto. Ele não está dizendo que o casamento é algo ruim quando fala aos solteiros e viúvos que permanecessem como ele, isto é, sem se casar. No contexto, Paulo está falando sobre a questão de servir a Deus e explica que um solteiro tem melhores condições de servir ao Senhor, pois não tem que se preocupar com a esposa, os filhos, a casa e etc. O leitor atento perceberá que por todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está defendendo o casamento. Inclusive, adverte aos que querem se divorciar. Quanto aos servos de Deus que optam por viver solteiros, Paulo deixa claro que isto é apenas para aqueles que têm o dom de Deus. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Por incrível que pareça, já ouvi pessoas dizerem que os que optam por não se casar são aqueles que receberam o dom de eunuco. Dom de eunuco? Essa é boa. Cabe aqui uma observação. Existe uma diferença entre o celibatário e o eunuco. Devo me antecipar dizendo que a palavra celibatário ela não aparece na Bíblia, porém é comumente usada pela Igreja Católica Romana. Celibatário, portanto, é aquele que vive em celibato, que optou por ficar solteiro. É o ato de abdicar-se do casamento. Segundo a Bíblia, é um dom dado por Deus a alguns que não sentem necessidade de se casarem, mas convivem de modo satisfeito e ordeiro sozinhos, servindo de modo geral às causas espirituais. A Igreja Católica Romana adota esse regime para padres, bispos e outras autoridades eclesiásticas. Já o eunuco trata-se de um homem que era castrado, alguns voluntariamente e outros forçadamente. No passado, entre outras coisas que faziam, os eunucos eram usados como guardas ou serviçais dos haréns onde ficavam as esposas e concubinas reais. Jesus, porém, revela-nos 3 tipos de eunucos. Mateus 19 e 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Fica claro então que o celibatário e o eunuco são coisas distintas, mas diante da definição de Jesus,
O terceiro tipo de eunuco, isto é, os que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, tem uma certa semelhança com os celibatários. Por fim, Paulo recomenda aos que não conseguem controlar a sua sexualidade que se casem, porque isso também é bom. Em outras palavras, é uma bênção para quem consegue viver solteiro. Para quem se casa, igualmente. Agora, o que não pode acontecer é vivermos abrasado. 1 Coríntios 7, 9, vou citá-lo em 3 versões ou traduções. Revista atualizada. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Revista e corrigida. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E a tradução na língua ou linguagem de hoje. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Portanto, aos que são contrários ao casamento, ou proíbem o mesmo, quero lembrá-los do que está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça.